Boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. O verbete de hoje é de número 6.214. Tem 5 páginas, 46 logias e 12 máximos. O título é Bolha Interdimensional Tenepsológica e a verbetógrafa é a Marilza Andrade. A Marilza é brasileira, natural de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, voluntária da Conscienciologia desde 1986, docente de Conscienciologia desde 2002, tenepsista desde 1988, autora do livro Projeções Assistenciais e coautora dos livros Autoverbete, 101 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia e De Soma, Novas Abordagens para o Estudo da Morte. No verbete, então, na definologia, a bolha interdimensional tenepsológica é a paraestrutura energeticamente blindada e diferenciada, instalada por equipex especializada em parasegurança, com a finalidade de promover atendimento a determinada consciência extrafísica ou grupo de consciex com necessidades específicas, coexistindo sem interferência com os trabalhos em curso da TENEPS. Na fatuística, a gente traz alguns destaques na pensenologia: o holopensene pessoal do abertismo parafenomênico, o holopensene tenepsológico, o holopensene interassistencial, o holopensene reconciliador, a pensenidade íntegra, justa e reta do tenepsista alinhada ao fluxo do cosmos, a afinização pensênica do tenepsista com os assistidos. Na fatologia, a rigidez da base intrafísica do tenepsista, o equilíbrio emocional sustentando o tenepsismo veterano, os acontecimentos diários precursores dos paraprocedimentos durante a sessão da TENEPS, a atenção às sincronicidades diuturnas, prenunciando atendimentos complexos na TENEPS e o registro escrito detalhado no diário tenepsístico. Na parafatologia, a aura parafenomênica pré-TENEPS, prenunciando a instalação da bolha interdimensional, os extrapolacionismos tenepsológicos, a parasegurança em plena atividade assistencial e o diálogo transmental com os amparadores extrafísicos. Na remissiologia, a gente traz a amparofilia tenepsística, a assunção da condição de mini-peça lúcida, extrafisicalidade, parasegurança do tenepsista, e sinergismo, imobilidade somática, passividade alerta. A frase enfática, a experimentação da bolha interdimensional tenepsológica, demonstra ao praticante a magnitude da paratecnologia assistencial mega fraterna, propiciando ensejos recompositivos. Você tem lucidez quanto à complexidade da assistência na TENEPS? Potencializa o autoparapsiquismo pelo uso do mental soma? A bibliografia específica tem 3 itens. A mega-análise, os mega-analistas da Enciclosapiens são Aide De Conte, o Carlos Mafucci, Cláudio Lima Monteiro, João Melo, Guilherme Vasconcelos e a Rita Richter. Então, tem os seguintes itens a mega-análise: tenepsologia, OFIEX, equipex, blindagem, holossoma, energoteca, voliciologia, amparofilia, projeciologia, homeostasia, parasegurança, autopacificação, dessomatologia, paraterapêutica, ortopensenidade, megafraternologia, lucidopensenidade, auto-organizaciologia, paraencapsulamento e auto-paraprocedência. Marilza, então a gente gostaria de passar a palavra para você, fazer as suas considerações iniciais, quais foram as motivações que trouxeram esse tema, um pouquinho aí dos bastidores, para bastidores dessa bolha interdimensional tenepsológica. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui no Tertuliário novamente, tem muito tempo que eu não apresentava verbete, né? Mas a respeito do verbete foi o seguinte: eu tive uma experiência parapsíquica na TENEPS e resolvi escrever a respeito. Escrevi um artigo para o fórum da TENEPS e depois a Aparecida sugeriu que eu fizesse um verbete. Houve uma dificuldade da minha parte em
expressar na definologia o meu experimento. Porque você experimenta e traduzir em palavras um experimento fora do comum fica muito difícil. E eu tentei 3 vezes. Mandei e eles mandavam de volta sugerindo outra definologia, outro termo, mas não era o que eu estava querendo falar. E eu, então, cheguei um dia, a última vez que eu mandei, eu fiquei muito pé da vida e, quando eu fui deitar, eu olhei assim, falei assim, quer saber de uma coisa? Ô, Beth, se você quiser que esse verbete seja feito, eu faço. Mas me ajuda aí, porque eu já não sei mais o que fazer. E no dia seguinte, na TENEPS, dormi. No dia seguinte, na TENEPS, que eu fiz os trabalhos energéticos iniciais, quando eu ia sentar na cadeira, me veio lucidamente, procura o Oswaldo Werner. Aí eu consegui o telefone dele, não, fiquei constrangido inicialmente, porque eu não tinha assim, tanta intimidade com ele para pedir ajuda, né? E fui conversar com ele, expliquei para ele como tinha acontecido. Ele disse, mas quem é a Consciex? Aí, quando eu falei o nome da Beth, ele falou assim, eu vou te ajudar. Porque ele tinha tido uma experiência com ela um período antes, uns 3 dias antes. Ele teve uma experiência parapsíquica com ela. E ele também revisou, ele estava com o livro, quando eu liguei, ele estava com o livro dela na mão. Então, ele achou sincrônico isso e me ajudou a ajeitar a definição do verbete. E assim nós estamos aqui hoje. Eu estava lá muito bem, fazendo minha TENEPS, né? Estava com aquele ranço, tinha pensado a noite toda nessa questão de, eu não me acertei com a Beth. Uma hora eu procuro ela aí no extrafísico, vou ver como é que está. Eu tive essa aura, né? Mas eu não percebi que aquele meu pensamento do dia anterior poderia me ajudar a proporcionar o evento que aconteceu, o experimento da TENEPS. Então, é uma complexidade muito grande. Você está ali na TENEPS, de repente você se sente encapsulada dentro do próprio encapsulamento, do próprio campo da TENEPS. Aí as coisas começam a acontecer. O seu atilamento mental aumenta. Isso é complexo. Você está com 2 encapsulamentos e está mais lúcida. As suas percepções aumentam. E você consegue distinguir, espera aí, o que está acontecendo aqui? Aí você consegue distinguir quem está dentro com você, quem está fora, o movimento que está acontecendo fora, o ambiente físico em si, e os amparadores trabalhando, e os cuidados, e o carinho e o respeito, a cosmoética deles, na não interferência, assistência sem interferência. Em deixar acontecer e, ao mesmo tempo, fazer essa sustentabilidade dessa bolha. Eu acho tremendamente complexo. Para mim, é. Sabe? Isso eu achei assim maravilhoso. Foi uma vivência. Eu disse, gente, vou precisar contar isso. Eu já sei, é isso que eu vou. Eu já tinha planejado fazer alguma coisa esse ano, o ano passado, para o Fórum da TENEPS, né? Aí eu pensei o seguinte, é isso que eu vou colocar no Fórum da TENEPS. Porque a vivência foi maravilhosa. E foi o campo da TENEPS, foi propício a isso. Eu podia... Olha só, eu sou projetora consciente. Eu podia ter saído do corpo, ido lá com os amparadores, me acertado com ela, tudo. Por quê? Por que veio para mim isso? Não é só o rapport que eu tinha com ela, mas era também a necessidade de expor esses acontecimentos intra- e extrafísicos. Eu penso assim, ok? Tudo bem? A gente fala do simples, do complexo, o resto que está no meio. Tá ótimo. Foi muito bom a sua explanação aí. Só para complementar ali no Paradoxologia,
também na página 3, Sim, já vi. o segundo paradoxo, o paradoxo de a realidade extrafísica ser tão concreta quanto a realidade intrafísica. Que você... Eu vejo assim, porque você não... Eu chego aqui e digo para vocês, isso é mármore. Todo mundo aqui vai concordar que isso aqui é uma pedra mármore. Certo? Só que no extrafísico, cada um tem a sua vivência, cada um tem seus parâmetros. E você sai de lá com a certeza do que você viu e vivenciou. E ninguém tira isso. Uma projeção, ninguém tira a sua certeza de uma projeção. Eu vejo paradoxo nisso. Ninguém confirma o que você viu, o que você vivenciou. Mas você sabe que aquilo é real. O que as pessoas podem ver é a consequência. Mas na hora da vivência é sua. Verdade. Muito E é bom. a real. Né? É a experiência de cada um, né? É a experiência de cada um. Valeu, obrigada. Até a próxima rodada. Agora lá de Belo Horizonte. Socorro está com o microfone. Socorro. Oi, Marilza. Oi, meu amor. Grata por compartilhar conosco mais esse seu conhecimento e ampliar a nossa assistência. Na página 3, na Crescendologia, Qual? me fala na primeira linha, no final da terceira linha, o crescendo amizade íntima, amizade raríssima. No crescendo. Tá. Bom, dizem que aqui eu estou falando de amizade íntima, não no sentido de um casal, mas eu estou falando no sentido consciencial mesmo, né? Aquela pessoa que você confia, que confia em você e que você tem amizade, a gente não sabe quanto tempo. A amizade íntima, ela pode se tornar uma amizade raríssima. Não está gravando. É que a gente está com um problema técnico, gente, mas vamos seguir nós aqui. Eu estava comentando sobre isso. Bom, a amizade íntima, eu considero assim, aquela pessoa que você tem mais intimidade, que chega na sua casa sem precisar avisar, ou que você chega na casa dela. E a amizade raríssima é aquela que é cultuada há muitas vidas. Não necessariamente a amizade íntima de hoje é a amizade raríssima que você tem com uma outra consciência de várias vidas, de ter eliminado todos os ranços, e aquela confiabilidade mútua, ela nasce naturalmente, ela não é conquistada, ela não é fabricada, ela não é cultuada ano a ano de amizade, de relacionamento, mas ela simplesmente nasce no momento do conhecimento. Mais ou menos o que aconteceu com a gente. Nós nunca tivemos muita... Quando nós começamos a conversar, descobrimos uma opção de coisa em comum. O caminho para ser amizade raríssima. Flávia? Parabéns pelo verbete. Obrigada, Flávia. Muito obrigado pela sua presença nos eventos no final do ano, lá do Fórum e da Semana. Você contribuiu muito. E mais esse verbete daí na área da tenepsologia, né, com a especialidade que você escolheu. Aqui você colocou na página 1, na fatologia, na antepenúltima linha, ou na terceira linha, né, atenção às sincronicidades diuturnas, prenunciando atendimentos complexos na TENEPS. Eu queria que você falasse um pouco das suas sincronicidades relacionadas à TENEPS. Tem várias, né? Eu até comentei algumas lá no fórum, mas teve uma assim, muito interessante. Eu estava num período que não estava... Eu acho que esse microfone já era. Bom, eu não tinha dormido bem à noite, foi de um sábado para domingo, e acordei assim, mal dormida. Eu não gosto. A TENEPS, para mim, eu preciso estar livre, leve, solta.
TENEPS é um trabalho prazeroso para mim. Então, por exemplo, se eu estou cansada, eu descanso, depois eu vou fazer a TENEPS. Eu dou um relax para depois fazer a TENEPS. Estou com muito calor, tomo um banho, vou fazer a TENEPS. Então, para mim, é assim. Aí eu não fiz a TENEPS de manhã, no meu habitual. Eu assim, vou fazer às 6 horas da tarde, que é a hora da angústia humana. Passou o domingo, fiquei dentro de casa, eu raramente saio. Quando foi 6 horas, 5 para as 6 mais ou menos, eu fui lá, escovei dente, pentei cabelo e tal. Quando eu vou entrar no quarto da TENEPS, eu escutei assim, abre o computador que tem um pedido de TENEPS. E domingo, geralmente, a não ser que eu tenha que entregar algum trabalho, eu não ligo o computador, é o dia que eu tiro para mim. Aí eu fui, não é possível, liguei. Tinha um pedido de TENEPS do Peru. Eu fiquei assim impressionada com aquilo. Era um senhor que tinha dessomado naquele dia por e-mail, o pedido veio por e-mail, não veio pelo CID, né, que eu sou afiliada lá ao Colégio Invisível da Dessomatologia, não veio pelo CID, veio por e-mail. Não lembro quem mandou, eu sei que pegaram meu e-mail, conseguiram e mandaram o nome do homem. Aí eu escrevi o endereço e falei assim, gente, como é que pode isso? Cara, lá no Peru, não era nem Lima, era uma cidade lá, uma aldeia lá, não sei. Como é que pode esse cara vir parar na minha TENEPS? No momento que eu vou entrando na TENEPS. Aí o amparador vira para mim e diz assim, você vai encontrar com ele na próxima ressoma. Você está dando uma assistência por antecedência. E esses pedidos de TENEPS, assim, que vêm não sei de onde, por e-mail, são muitos. Uma vez eu recebi um do interior da Bahia. A senhora pedindo, era uma mulher, contando a história da vida dela, pedindo TENEPS para o marido e contando toda a história. Mas ela começa o e-mail assim, graças a Deus consegui seu e-mail. Aí essas coisas eu fico parada, olhando. Recebi um aqui agora, pedindo meu e-mail. De vez em quando alguém liga para uma unidade qualquer pedindo meu contato. Sabe? Mas, olha só, vou contar um recente. O meu ex-cunhado mora no Espírito Santo, lá em Jacareípe, e ele está para fazer uma cirurgia no joelho. Só que ele está há 1 ano esperando chamada para fazer o exame pré-operatório, pelo SUS. De vez em quando ele me liga, a gente conversa um pouco, ele se tornou kardecista. Aí eu viro para ele, um dia eu tomei coragem para dizer, ô Paulo, faz o seguinte, manda o seu endereço, você quer que eu te ponha na TENEPS? Olha, a gente tem um trabalho assim, assim, assim na Conscienciologia. Ah, não, mando aí agora. Aí mandou, eu coloquei na TENEPS. 3 dias depois ele me liga, Marilza, telefonaram para mim, para me fazer os exames pré-operatórios. Coincidentemente. E assim tem muitos. Muito bom. E tem sincronicidades que são realmente acachapantes, assim, que são, como falou, que nem o granito, assim, não tem como não ver aquelas sincronicidades. Teve um pedido de uma... Eu não sei de onde era a pessoa, se era de Minas ou de São Paulo. Teve um pedido da sobrinha neta, com 10 meses, que estava internada, e os médicos não sabiam o que fazer. Ela mandou o nome da menininha. Eu fui para a TENEPS na hora. E vi que a menina... não tinha, era mais problema energético mesmo, sabe? Não tinha doença física da garota, não. Mas os médicos não sabiam o que é. A menina começou a dormir e não acordava.
trabalhei, fiz uma TENEPS, e faço TENEPS especial, né? Os pedidos fora de hora eu vou direto para a TENEPS. Não tenho esse protocolo comigo, não. Bom, aí eu fui para a TENEPS, mandei energia para a menina, peguei o nome para o médico, para o hospital, para todo mundo. No dia seguinte, a pessoa passou outro e-mail. Marilza, minha sobrinha neta está indo embora para casa. O médico disse que ela não tinha nada. Então, são essas coincidências que acontecem com a TENEPS. Né? Isso quando a gente tem oportunidade de assim, constatar, de confirmar, né? Porque às vezes acontece, a gente nem sabe o desdobramento que acontece. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Se eu começar a falar, vai embora, hein? Quando meu filho estava para operar, para fazer o transplante, eu jogava muita energia no Hospital Felício Roxo, onde ele fazia hemodiálise e ia fazer o transplante. Trabalhava, jogava muita energia lá e tal. Um dia eu fui fazer um exame no hospital, que eu ia ser adoradora, né, como todo mundo aí sabe. Já eram 5h30, 6 horas, eu estou no ponto do ônibus, olhando assim para o hospital. Assim, gente, eu jogo tanta energia para esse hospital. O que será que acontece? Qual a diferença? Eu fiquei pensando nisso, chega uma enfermeira da hemodiálise para mim. Bateu no meu ombro. Aí ela falou assim, a senhora pode ficar tranquila, porque de uns tempos para cá, parece que Deus resolveu abençoar as cirurgias aí. Está correndo tudo bem. E a senhora já está chegando no final. Puxa. Eu estava fazendo a indagação, olhando, porque o hospital é imenso, né? É um dos melhores hospitais de Belo Horizonte. E ela bateu no meu ombro e disse, eu estava olhando assim, distraída, e ela bate no meu ombro e me dá essa resposta. É isso aí. Pode falar. Oi. Parabéns pelo verbete, obrigado. Aqui na penúltima e última linha da primeira página, o registro escrito detalhado no Diário Tenepsista. Eu queria que tu nos dissesse o seguinte, assim, qual é o tipo de aproveitamento que tu obtém desses pedidos com relação ao que tu escreve posteriormente num livro, num verbete, num escrito qualquer? Olha, eu nunca escrevi um livro sobre TENEPS. Eu trabalho com atendimento há muitos anos. Né? Só de TENEPS eu tenho 30 e poucos anos. Mas o aprendizado é muito grande. Agora mesmo eu vim da rua e resolvi deitar um pouco, relaxar um pouco lá no quarto da TENEPS. E eu fiquei pensando na magnitude desse experimento. E o quanto eu tinha para agradecer a Conscienciologia, os amparadores. Está certo, eu tenho um parapsiquismo razoavelmente desenvolvido, mas eu não deixo de me sentir agraciada por eles. Além das minhas experiências, das vivências que eu tenho, eu nunca escrevi nada, é a primeira vez. A não ser se for considerar, por exemplo, o projetor auxiliar dessomaticista, que foi o meu primeiro verbete. Eu fui a primeira pessoa que falo sobre isso, sobre o projetor saindo, que não tenha sido o Valdo. O dessomatório, que é o local onde as pessoas aparecem imediatamente a dessoma, onde elas são levadas ali, onde o comitê de... Isso tudo foi de vivência e de experiência. Sabe? Eu tenho muitas experiências, eu não dou conta de escrever sobre todas. Aí eu vou armazenando aí da maneira que posso. Sabe? Mas está tudo aí. Quando precisa, a gente saca uma. Tá bom? Agora, lá de Belo Horizonte,
O teletertuliano pede para você falar lá na tecnologia, na página 2, na terceira linha. Pode discorrer sobre a técnica de encapsulamentos parasanitários compostos? Eu acho que é isso que você falou, né? Hã? É esse que você falou, de ter 2 encapsulamentos. Né? 2 encapsulamentos. Olha, essas paratécnicas, na verdade, devia ser paratécnica, porque nós não dominamos a energia de um ponto que você consegue encapsular uma pessoa, depois chega outra, se aproxima, encapsula novamente, engloba todo mundo, como a gente faz aquelas bolinhas de sabão que você vai juntando uma com a outra. Fisicamente, a gente não consegue, então deveria ser chamado paratécnica. Até eu vi isso hoje. Eu pensei assim, isso aqui podia ser paratécnica, isso tudo aqui é paratécnica, não é técnica. Eu não domino essa técnica, eu mal domino a técnica de eu me encapsular e encapsular um pouco os outros, mas a sustentabilidade não é só você encapsular, você tem que fazer a sustentabilidade desse encapsulamento. E esse encapsulamento ele tem que ter uma eficiência, ele tem que ter uma inteligência. E isso ninguém domina melhor do que os amparadores, no meu entender. Né? A gente não tem essa capacidade, né, ectoplástica que os amparadores extrafísicos têm. Eu acho até, sabe, muitas vezes, que os amparadores pegam o nosso próprio energossoma e nos encapsulam com ele mesmo. E depois aí eles vão fazendo trabalhos dele, tipo o rapport que possa ter com uma outra pessoa. Eu penso isso a respeito. O Moacir aplicava nas dinâmicas uma técnica de encapsulamento que era assim, a energia, não é fazendo estado vibracional, é como se assim, de dentro para fora, como se a gente mesmo fosse, como se fosse uma linha, e a gente vai ampliando aquele campo, e aí até chegar a um ponto que que aquilo transcende o corpo e você consegue blindar. Então, assim, era impressionante, eu conseguia fazer isso. Essa é a técnica do embalonamento. Do encapsulamento. Ali a gente encapsula a ponto, a experiência que nós fazíamos... O autoencapsulamento, aí nós fazíamos exercício que a gente fazia, era assim, a gente fazia esse autoencapsulamento, depois a pessoa que estava na frente jogava a energia para a gente e aquilo não entrava. Então, fazia realmente, pela impulsão da vontade mesmo. Né? Mas eu vejo só, você pode se encapsular, né, o nosso tertuliano, você pode se encapsular e até treinar, encapsular a sua parceira, né, a sua mãe, um filho, assim, outras pessoas. A dinâmica do energoduto dele, a gente encapsulava assim, a fileira inteira. Depois encapsulava todo o energoduto. Pois é, mas aí era um todo, não ia fazendo gols. Cada um, depois ampliava para a fileira, depois ampliava para todos, né? Então, sobre o nosso tertuliano, você pode encapsular, mas esse encapsulamento duplo, do jeito que aconteceu... isso é outra coisa. Isso é outra coisa, isso é questão do amparo mesmo, do amparo de função. Agora, ele também está perguntando o seguinte, como você avalia a expansão da bolha interdimensional tenepsológica do tenepsista macrosômata na TENEPS 24 horas? Poxa. Essa é uma pergunta boa. Como eu avalio? Olha, eu tenho a minha experiência pessoal, né? Como eu acabei de falar, essas pessoas que me procuram de longe ou que eu mando energia daqui, encapsula a pessoa de onde eu estou. Essa noite mesmo aconteceu isso, mandei energia para a pessoa, tentando limpar o processo dela lá, ela estava meio angustiada, e me parece que correu tudo bem. Né? Pelo menos eu recebi um bom dia dela hoje. Né? Pode perguntar. Boa tarde. Oi. Marilza, é um prazer enorme estar aqui, assim, participando da defesa de um verbete teu, né, que sempre a gente via, né, a Marilza, e agora podendo estar aqui, assim, é realmente um prazer. Margarete, obrigada. E parabéns pelo verbete. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, lá na parafatologia, na terceira linha de baixo para cima,
na agudez parapsíquica do peão interdimensional, alinhada ao juízo crítico na análise dos parafatos. Principalmente essa questão do peão interdimensional, e se teria alguma coisa a ver, uma relação com mérito ou trabalho árduo, enfim, gostaria que você falasse sobre isso. Mérito. Eu acabei de falar aqui que eu sei que eu tenho um parapsiquismo razoável. É mérito meu ou é resultado de trabalho? De outras vidas, inclusive. Sabe, eu acho que o mérito vem acompanhado pelo trabalho, né? Mérito pelo trabalho. É, mérito pelo trabalho. E eu, particularmente, na condição de peão interdimensional, que eu me sinto isso, né? Posso até não ser, mas eu me sinto. Eu vejo o seguinte, é a confiabilidade no amparo. Eu tenho muita confiança no amparo. Eu nunca questionei amparo, nem nos piores momentos da minha vida, e olha que não foram poucos. Eu sempre parei e pensei, eu sei que tem alguém olhando por mim, estão esperando eu decidir. A confusão era minha, a falta de decisão era minha, mas o amparo eu sabia que eu tinha. Então, eu sempre consegui diferenciar isso. E eu vejo, como eu sempre atendi muita gente, e eu vejo que o principal problema das pessoas com a multidimensionalidade é a falta de confiança naquilo que ela não pode tocar. Eu vou subir aqui porque eu posso tocar, e eu sei que é sólido. Mas eu não me aventuro a fechar o olho e imaginar um amparador aqui, porque não é tangível. E as pessoas, dentro da fisicalidade, elas estão acostumadas a acreditar naquilo que elas podem pisar, tocar, avaliar ali, pela experiência tátil. Entendeu? E a extrafisicalidade e o amparo não é, o processo é mental, é energético. Então, essa mudança de paradigma na sociedade, no ser humano, é que é o pulo do gato para se tornar uma pessoa confiável para o amparo e o amparo para ele. E eu já trouxe isso comigo. Isso nunca ninguém me tirou nem vai tirar, entendeu? Eu acho que essa condição de peão, você tem que se predispor. É resultado de trabalho e confiabilidade. Obrigada. Obrigada de você, Margarete. Agora, lá de Curitiba, na parafatologia, na página 2, a segunda linha. Quais são os sinais mais comuns, no seu caso, durante a aura parafenomênica pré-TENEPS, prenunciando a instalação da bolha interdimensional? Segunda linha. A aura, lá no final da segunda linha. Foi aquilo que eu comentei aqui antes, né? Eu acompanhei o trabalho com a Beth, né, no hospital, o trabalho assistencial, o trabalho energético, fiz parte do grupo. Pode continuar, Maria. Fiz parte do grupo que estava fazendo o trabalho de energia para ela. E quando, na sexta-feira, que eu recebi o último boletim dizendo que ela estava ótima, eu disse, não está, ela vai dessomar. Aí eu fiquei assim, ela vai dessomar. E a mesma coisa aconteceu com o Moacir. Eu sabia que ele ia dessomar, eu sabia que a Beth ia dessomar. Eu estava acompanhando tudo nesse futuro. Mas são coisas que acontecem muito dentro da minha intraconsciencialidade. Se chegar alguém perto de mim, o que você está pensando? Nada. Eu não consigo nem verbalizar essas coisas, esse processo mental que eu tenho. E no dia seguinte, no sábado, como eu já comentei, eu estava muito sentida, não só pela perda dela, porque o trabalho dela era muito bonito aqui dentro, me emocionei um pouco, era muito bonito aqui dentro, né? O curso dela tinha uma ampla assistência, fazia uma ampla assistência. Eu mesmo fiz o curso dela uma vez,
E aquilo me doeu muito, sabe? Eu não poder sentar e conversar com ela. Eu disse, uma hora a gente encontra aí no extrafísico, mas eu passei o sábado pensando nisso. E quando foi domingo de manhã, aconteceu. Então, é um link que você vai criando essa aura pré-TENEPS, né? Eu acho que quando você pensa todo fenômeno parapsíquico, todo evento parapsíquico, você tem que ter uma ligação por antecedência. Se eu venho para um curso, eu tenho que me preparar com muita antecedência para um curso. Eu hoje ia fazer umas compras, quando eu saí da hidroginástica, me veio que eu fosse direto para casa, porque hoje era dia do verbete. Eu voltei, imediatamente voltei para casa. Fui descansar, fazer um almoço para mim e para ela, já estava tudo adiantado. Então, essa aura pré-eventos extrafísicos, você tem que começar com antecedência. Se você está se programando para um laboratório, não é só marcar o horário e você ir fazer o laboratório ou assistir uma tertúlia. Anteriormente, você precisa já começar a fazer a ligação com o amparo de função daquilo que você vai fazer, para tudo correr bem e você tirar o maior proveito possível dos experimentos. Eu acho que eu tenho essa vantagem. Geralmente, eu me dou toda, eu me predisponho ao que eu estou querendo fazer. Sabe? Se eu quero fazer um curso, se eu quero fazer um verbete, quando o verbete foi aprovado, em 2 dias eu mandei o verbete. Porque já estava na minha cabeça tudo que eu queria colocar no verbete. Então, comigo funciona assim. A predisposição interna de você querer fazer aquilo. Marilza, eu vou pedir licença, então, para fazer algumas divulgações. Você que ainda não é amigo da enciclopédia, a gente faz o convite, você pode acessar o site amigosdaenciclopédia.org e se associar. Você vai estar sendo uma mini peça interassistencial aqui na sustentação de toda essa estrutura desse prédio aqui, do tertuliário, do holociclo da holoteca. E também tem alguns benefícios, né? Você tem acesso ao holoserver, que são mecanismos de busca, mas principalmente você acaba ajudando aí a que as tertúlias e todas as atividades debatológicas do CAEC, né? E do colegiado também, né, cheguem aí para todo mundo desse planeta, tá bom? Oficina de títulos da Enciclosapiens, tem uma turma começando agora no dia 11 de fevereiro, então se você não se definiu ainda, se você está com dificuldade com o seu título, se você não tem uma noção clara exatamente, né, como você definir o seu título, definir, que eu digo, não é criar definição, é você chegar num título definitivo, não é isso? Tem essa turma, então, entre em contato na Enciclosapiens, pelo site, pelo e-mail, inscrições@enciclosapiens.org. Programa Verbetografia, se você quiser estar aqui, no lugar da Marilza, você tem todo um apoio para poder estruturar o seu verbete, né? Auxiliar na compreensão de cada logia, de cada sessão, organizar melhor as suas ideias nesse formato aqui dessa chapa aqui, criada pelo professor Valdo. Então, são 3 turmas começando agora, em março, no dia 1º, às quartas-feiras, no dia 9, quinta-feira, no dia 13, segunda-feira. Também inscrições em Enciclosapiens. E o último convite é para o curso Alto Verbete. Vai ter uma turma presencial nos dias 29 e 30 de abril. Então, se você não passou pela sua experiência, entre no site da Enciclosapiens, assista uma pessoa apresentando o seu Alto Verbete, vocês vão ter uma noção, né, do que é a pessoa se posicionar perante consciência e consciex, né? Eu falo assim, é uma atualização de si mesmo, né? Você consegue fazer um panorama da sua vida e mostrar isso, né? Todo o seu histórico aí de consciencialidade enquanto
com sim nesse momento. Então, é aquela pessoa naquele momento. Aí tem essa turma, então ficam aí convidados também as inscrições na Enciclosapiens. E, que mais? Ô, Rose, Pode eu falar. acho o autoverbete um espelhamento da sua consciência. Fora de série, né? É fora de série. Para mim, assim, ó, é antes e depois. É. Autoverbete, para mim, foi assim. Ele é um Sabe espelho- quando você começa a fazer TENEPS, a gente muda de patamar, né? A gente tem um amparo Ou pelo menos diferente, a pensa gente que muda. Você começa a entrar na docência, você sente que tem uma diferença, muda alguma coisa. Muda. Para mim, Você se olha com outros olhos. É um para espelho. mim, É. lançar livro também muda alguma coisa. Parece É. que você sobe um degrauzinho. E autoverbete, para mim, é isso. É como se tivesse... Mudou alguma coisa, sabe? É assim, antes e depois. Essa experiência, assim, eu acho, sabe, eu super indico, porque para mim foi fora de série. Eu agradeço aí, né, pela força do pessoal da Enciclosapiens e por manter essa atividade muito bacana. Marilza, vamos seguindo? Vamos. A gente tem aqui, ó, de Curitiba também, a aura fenomênica, ela, parafenomênica, é sempre a mesma? Existe um padrão ou varia de acordo com o grupo de consciência que será assistida? Varia com o padrão de grupo de consciência a serem assistidas e, logicamente, o amparo muda também. Lembra sempre que o amparo é amparo de função. Então, se a gente vai atender um grupo de consciência com determinadas psicopatologia, quem vem são aqueles especialistas daquela psicopatologia para nos ajudar no atendimento. Ela é individualista, né? Se eu não me engano. Ela vai ser bem característica do tipo de assistência a ser feito. Agora, na parafatologia, na 6ª linha, como podemos auxiliar, como tenepsistas, a parassegurança em plena atividade assistencial? Eu sou muito exigente com essa questão da parassegurança. E eu tenho visto coisas aí que não me agradam, mas eu fico quieta, né? Não posso fazer nada. Porque, veja só, se você está doente, você está em condições de fazer a TENEPS? Não está. Procure melhorar para fazer a sua TENEPS. O amparador sabe melhor que você o que você precisa. Vamos dizer que você esteja com uma úlcera gástrica doendo muito e tal. Se você for fazer a TENEPS, a gente tem a parassegurança dos amparadores da TENEPS. Mas você vai atrair, você poderá, por você já estar doente, você pode assimilar a doença de alguma consciência com a mesma patologia e sair com o ranço da TENEPS. Então, em primeiro lugar, todo parapsíquico, tenepsista, deveria, primeiro, manter a higiene física, mental, somática e emocional. Aí você vai ajudar para a segurança da sua sessão tenepsológica. Você vai estar oferecendo um campo rígido, saudável, para receber qualquer tipo de paciente ali, de consciência, doente, e para que qualquer equipe de amparadores possa trabalhar com você na TENEPS. A parassegurança na TENEPS, como em qualquer outro trabalho parapsíquico, energético, ectoplasta, parte do físico, da pessoa que está ali como epicentro do trabalho, no intrafísico. Ok, socorro. Oi, Marisa. Aproveitando o gancho, aí na página 2 ainda, na 4ª linha de baixo para cima, essa parassegurança tem a ver com a paraescolta atenta ao isolamento parasanitário? 4ª linha de baixo para cima. O que eu vi especificamente, por que a paraescolta está aqui?
Porque quando a Consciex vem para ser atendida, depois ela tem uma para-escolta para ela ser levada daquele atendimento. Assim, por exemplo, quando o professor Valdo fazia as mega-euforização aí, tinha o monitor que estava próximo, encaminhava e retirava. No ECP2, quando a pessoa vai para ser energizada, tem o monitor que está ali de apoio. Se a pessoa vira, fica tonta, vai, abraça. No ECP2 eles abraçam, né? Para levar a pessoa que acabou de ser energizada, porque o campo é mais otimizado e a pessoa fica numa descoincidência muito grande. E também isso acontece no extrafísico, na assistência. Então, existe essa para-escolta. Eu sou meia madrinha do Colégio Invisível da Parasegurançologia. E a gente discutiu essa questão da para-escolta lá. E ela existe. E tem no Homo sapiens reurbanizado, se eu não me engano, tem alguma coisa do professor Valdo falando sobre a para-escolta. Então, a para-escolta é para retirar, levar e acompanhar. E também no extrafísico, gente, acontece uma coisa interessante. Tem muita Consciex fujona. Então, a para-escolta tem que estar atenta. Não é, Flávio? Tem que estar atenta. O professor Hernandes tem um verbete, evasão de curso intermissivo. É muito interessante o verbete dele, falar o que fogem do curso intermissivo. Então, a para-escolta se torna, assim, eficientemente necessária aí no extrafísico. Marilux? Continuando no gancho aí, né? Lá na Principiologia, o princípio de não banalização dos fatos e parafatos. Está na página 2. Sim. O que você pode ampliar aí para nós? Olha, eu acabei de falar sobre a parasegurança. Tem pessoa que, para dizer que nunca falhou um dia da TENEPS, acha que indo para a TENEPS todo estrupiado, está fazendo TENEPS. Não está, ela está sendo atendida na TENEPS. Ela é o primeiro a ser atendida. A parasegurança da TENEPS dela não vai trazer, não vai deixar chegar ela com CX doente. É simples assim. Então, eu acho que as pessoas que fazem isso, elas estão banalizando os atendimentos. Ela quer se exaltar diante do amparo e não consegue. O amparador tem uma visão quadridimensional nossa, do que nós fazemos, do que nós pensamos. Não tem condições. Entendeu? Então, a banalização, por exemplo, é aquilo que eu falei, né? Eu vou fazer TENEPS, eu vou como eu vou para um cinema. Eu mudo de roupa se eu achar necessário, eu tomo um banho, eu lavo o rosto, eu penteio o cabelo, eu escovo o dente. Uma vez, eu vi uma pessoa lá embaixo, eu acompanhei a pessoa até lá embaixo para falar com o professor Valdo. Aí o professor Valdo disse, aí ela chegou para o professor Valdo e falou assim, professor, eu queria saber se eu estou fazendo a minha TENEPS direito. Ele nem levantou, continuou a escrever. Que horas você faz? 5 horas da manhã. Ela morava no Rio Grande do Sul, era inverno. 5 horas da manhã. Ela e você levanta, vai para algum lugar fazer a TENEPS ou faz no quarto mesmo na cama? Ah, não, eu só levanto e encosto na cama. Se você não faz TENEPS. Ela está dormindo, levanta, encosta no espaldar da cama. Ela vai fazer TENEPS? Ela vai fazer SONEPS. SONEPS é boa. Não é? Então, essa banalização, querer banalizar as coisas, não. Os trabalhos energéticos, assistenciais, a TENEPS principalmente, é um trabalho muito sério. É tão sério quanto que você vai trabalhar para ganhar o seu dinheiro para se sustentar no final do mês. Então, essa banalização pode ser encaixada nisso. Muito bom. Agora, no trinômio, na mesma página, na página 3,
Você já falou um pouco sobre, mas se quiser ampliar, falar mais um pouquinho, que é o primeiro, o trinômio, autoparapsiquismo, parafenômeno e interpretação. Porque tem gente que não consegue interpretar o que está acontecendo, leva um susto, interfere, né? Não consegue respeitar o que está acontecendo. A pessoa ser ciente do seu parapsiquismo e até onde ela pode fazer com o parapsiquismo dela é muito importante. Ela ter essa autoconscientização que ela tem determinada capacidade para ajudar as pessoas ou para fazer uma pesquisa extrafísica, ou o que seja. Agora, não adianta eu provocar um fenômeno, querer provocar um fenômeno, se eu não tenho condições de vivenciá-lo, se eu não tenho condições de decodificá-lo depois. Que vai ser igual eu vejo um filme e não leio a legenda, não faço nada. As imagens estão passando, sabe? Você fica olhando paisagem e você não tira proveito daquilo e não passa a sua experiência para ninguém. O Flávio fez uma pergunta. Eu fiquei com a sua pergunta na cabeça. Não, foi o Amaro que fez. Eu, por exemplo, eu estou vendo aqui as coisas que eu já fiz com as experiências que eu tive, viu, Amaro? Eu já escrevi bastante coisa. O livro, né? 60 experimentos projetivos. Então, eu já fiz algumas coisas. É que eu não conto isso, né? A parafenomenologia, para mim, é muito natural. Então, eu não tenho arroubos. Mas a interpretação do fenômeno é a coisa mais séria que tem, mais séria do que o fenômeno, porque você, quando interpreta, você consegue separar o que você possa estar imaginando, o que é a realidade daquele fenômeno e para que serve, por que você teve aquele fenômeno. Entendeu? Tem que ter uma função. Os fenômenos parapsíquicos, eles trazem uma mensagem e a gente precisa dar seguimento a essa mensagem aqui embaixo. Eu tinha certeza que eu tinha que fazer. Quando eu tive o experimento, a primeira coisa que me veio é o que eu vou escrever para a TENEPS. Para mim era muito certo, porque eu ficava procurando um tema para fazer para a TENEPS. Pensei até em fazer do passe para o escuro ao tenepsismo. Ia ser legal eu contar essa vida. Vou ver se eu faço. Então, eu achei aquele tema riquíssimo. Gente, o povo precisa saber, olha que coisa bacana que aconteceu aqui dentro. E eu não esperava, eu não programei, a coisa aconteceu, simplesmente aconteceu. E foi magna demais. Ver a lucidez da Consciex, da Beth, a formação, tudo que o professor Valdo falava, eu vi nesse experimento. A recém-Consciex, quando ela aparece, que passa pela segunda dessoma ou está perto de passar, ela vai estar bem plasmada, colorida, compacta, tarará, tarará, tarará. Eu vi isso. E isso ninguém me tira. E é uma coisa que eu queria... aquilo que o Rafael falou, cada um fala com o microfone. Gente. E uma coisa que eu queria chamar a atenção para a CCCI é essa questão que nós estamos, assim, os conscienciólogos, os intermissivistas, já temos alguns dessomados, e nós vemos nos eventos parapsíquicos, no acoplamentário, nas dinâmicas, nas TENEPS, a gente encontra com esses parceiros nossos aqui do intrafísico, é chamar a atenção para essa parelencologia, essa neoparelencologia que está surgindo aí, atuante, estão representando tudo aquilo que a gente conversou aqui. Amanhã você vai ser o amparador, do amparador que está no extrafísico. E está acontecendo isso agora. Né? Teve um acoplamentário do Fórum do Paradireito que o Arlindo apareceu para mim e para a pessoa que estava do meu lado, ele mandou 2 recados. Fala fulana para ter cuidado com a saúde dela e para ter cuidado com fulano e com Beltrano. Eu dei o recado à pessoa. Que isso? Não sei por que falou isso. Eu não sei o quê. Logo em seguida, a pessoa ficou doente e aconteceu uma porção de coisa com ela. Então, o Arlindo foi lúcido, coerente e também estava plasmado muito bem. Aí teve esse evento que teve que recompor o processo energético dentro do CIAEC,
o que aconteceu? Quem apareceu por aqui? Arlindo, Moacir, a Lucimeres, o Felipe Mansur, a Mercedinha, uma porção de gente que conviveu com a gente há pouco tempo. O Moacir está sempre por aqui. Nas dinâmicas e tudo. Então, veja só, a gente tem que ficar alerta em relação a essa paralelepípedo. Beth, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu sei que tem que fazer o verbete, eu faço. Mas se vira, não vou tentar mais. Aí, no dia seguinte, trabalhei energia. Quando eu vou sentar na cadeira da TENEPS, procurou Oswaldo Werner. Isso é o quê? Lucidez da consciência. Coincidentemente, ele havia feito um trabalho para ela. E ele tinha estado com ela uns dias antes, eu nem sabia desse lance dela ter aparecido na TENEPS dele uns 4 dias antes. Então, veja só, isso tudo nos fala o quê? Da lucidez extrafísica, da pessoa, assim que dessome, estar lúcido no extrafísico. Né? Eu acho que o principal motivo desse verbete, desses acontecimentos, é justamente esse aviso, esse alerta para nós mesmos ficarmos atentas aos nossos ex-companheiros, hoje nossos amparadores aqui na Conscienciologia. Oi. Então, uma das nossas... do momento que a gente se encontra é no voluntariado, né? Além de sermos amigas e vizinhas. E aí eu queria que você falasse um pouco, 2 coisas com relação ao voluntariado. Meio que sai um pouquinho, mas não. Em função do voluntariado em si, o que você coloca aqui, construindo os vínculos na Maxi Proexis grupal, e o para-voluntariado técnico da função. Queria que você expandisse um pouquinho como veio isso para você, e também a relação que você vê com o tema, né? Se é que tem, né, Marilza, com essa bolha interdimensional tenepsológica, ou o voluntariado e a TENEPS, como que é isso para você? Margarete, eu acho que tem tudo a ver com o tema, porque se não fosse as equipes que atuaram, e a gente sabe, né, que eles não ganham salário aí em cima, né? Que o salário é pequenininho assim. Mas, estou brincando, que os amparadores são voluntários, sim. A responsabilidade é consciencial deles para fazerem as funções. E se não houver esse voluntariado no extrafísico, como haveria um encapsulamento duplo, essa bolha interdimensional? Quem ia operar isso? É o voluntariado extrafísico. Voluntariado intrafísico. Se eu não for séria no meu voluntariado intrafísico, na minha capacidade de fazer uma TENEPS decente, minimamente decente, você acha que os amparadores iam? Se a Beth não tivesse feito o dever de casa bonitinho dela aqui embaixo, ter deixado o legado que ela deixou para a Conscienciologia, do curso, dos verbetes, de tudo que ela escreveu, de toda a participação dela aqui dentro do tertuliário, com o professor e outros serviços, né? A gente sempre trabalha, faz alguma coisa a mais. Você acha que teria dado esse colher de chá para ela? Então, o voluntário, tanto intra quanto extrafísico, ele é muito importante, sim. Ok? É isso que eu chamo de ombro a ombro com o amparador. Entendeu? Boa tarde. Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho na parafatologia, na 7ª linha de cima para baixo, sobre a para-identificação das consciências atendidas na bolha. Falo isso porque eu sou uma tenepsista iniciante, ainda vou fazer 2 anos de TENEPS em abril, e queria que você falasse um pouco que fatores favorecem a para-identificação das consciências atendidas. Obrigada. Como é seu nome? Marina. Oi, Marina. Marilza. Marina, eu penso que tudo é uma questão de lucidez do tenepsista ou do parapsíquico.
de você fazer identificação. E um controle das equipex, em que você deve ou não fazer a identificação. Entendeu? Eu tive uma experiência no acoplamentário, que eu estou escrevendo sobre ela, e eu só fiz a identificação no acoplamentário da TENEPS agora, eu só fui um dia, mas foi o suficiente, porque os outros dias eu fiquei tomando conta de uma pessoa que não estava passando bem, e eu tive que ficar ali de amparadora intrafísica. Mas bastou para fazer. E eu só consegui fazer a identificação quando o acoplamentário terminou e eu quis levantar e não consegui. Porque eu fiquei encapsulado o tempo todo lá dentro do acoplamentário, com assistência com essa Concierge. E eu pensei, mas, gente, que isso? E eu fiquei nessa postura aqui, ó, lá dentro o tempo todo. Os braços jogados assim para dentro do corpo, inertes. E eu disse, gente, quem está aqui? Quem está aqui? Eu não consegui ver. Só quando terminou tudo foi que eu identifiquei quem era. Era uma conhecida. Que trouxeram, deitaram em cima de mim assim, puseram em cima de mim inteira. E eu fiquei ali entregue àquele processo. Não fiz nada no complementar, só isso. Nada. Estou escrevendo um artigo. Viu? Ali na página 2, no finalzinho, qual o motivo de você colocar o ciclo do curso Grupo Kármico, interprisão, recomposição, libertação, policarmalidade nesse contexto da bolha? Aqui o ciclo da interprisão Grupo Kármico? Aí eu vou ter que contar a história de novo, hein? Conta a história. Já falei. Olha só. Eu vou contar a historinha, né, que eu já contei lá na TENEPS, entre eu e a multidimensionalidade. Quando eu conheci a Beth, eu fiquei doida para trabalhar com ela. Aí eu fui atrás dela aqui, falei assim, Beth, eu quero trabalhar com você. Ela, por que você quer trabalhar comigo? Porque eu quero, não sei. Ela, vamos ver. Me olhou assim, vamos ver. Nunca me deu resposta, nunca me chamou para nada. E eu fiquei em cima dela, querendo trabalhar. Eu tinha uma necessidade de me aproximar dela, eu queria me aproximar. E ela sempre muito delicada, muito gentil, mas pisando em ovos comigo. Aí, em 2014, eu fui ajudar na pré-IC Serenos. Aí começamos a trabalhar juntos, ali. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei assim, gente, eu sou tão empática com todo mundo, sou assistencial. Por que ela não me quer? Porque eu vou para os porquês, entendeu? Eu não me vitimizo. Eu vou para os porquês. Por que ela está sempre com o pé atrás comigo? Aí, mas não tem queixa assim, de tratamento. Ela sempre foi gentil, educada comigo, mas à distância. Nessa época, eu estava pesquisando uma personalidade consecutiva minha. Aí, eu em casa, pensando, no dia seguinte a gente tinha reunião na pré-IC, eu pensei assim, foi isso, ela foi preceptora da fulana. Só pode ser. E tem uma coisa, ela tem toda a razão. Aí, quando eu vim para a reunião, que eu dei de cara com ela, ela ia saindo ali do Salão Verde, e eu ia entrando, eu falei, Beth, já sei por que você não quer que eu trabalhe com você. Por quê? Aí eu... Foi assim, de supetão em cima dela. Eu estou pesquisando fulana de tal, e você foi a preceptora dela. Ela levou um impacto muito grande. Eu tenho alguma coisa de preceptoria mesmo aí para trás. Eu tenho alguma coisa de preceptoria. Bom, ela ficou apensada. Eu vou dar uma volta e já volto. Ela não participou da reunião. Quando terminou a reunião, eu encontrei com ela, ela estava voltando, ela vira para mim e disse assim, tem alguma coisa a ver mesmo. Ela mesmo chegou a coisa. Só que nós nunca conseguimos sentar para resolver isso. Entendeu?
Aí, com esse acontecimento da bolha interdimensional, o que aconteceu? Eu me senti explicada para ela e ela comigo, porque ela foi me pedir desculpas. Ela vira para mim e diz assim: Marilza, quero te pedir desculpas por nunca ter permitido que você se aproximasse de mim. Eu digo, tranquilo, o diálogo transmental, tranquilo, eu sei por quê, e você estava com razão. Aí nos despedimos cordialmente, e eu senti que aquilo limpou tanto para mim quanto para ela. Por isso que eu coloquei isso aqui. Entendi. Entendeu? Eu trabalho com esse negócio lá no Para-Direito, né? Mas o interessante é a sensação de libertação mesmo que eu tive, e eu acredito que ela também. O que eu pensei a respeito da Consciex? O que eu pensei a respeito da Consciex? Gente, se os amparadores tiveram esse trabalho todo para esse pedido de desculpas, é porque ela também teve essa preocupação de quitar as coisas comigo, e ambos somos merecedoras dessa trabalheira toda. Então, quando eu terminei o evento, eu sabia que eu tinha que publicar alguma coisa a respeito. A primeira ideia que me veio foi o fórum da TENEPS daquele ano. Imediatamente eu procurei a Aparecida para saber se dava tempo, como é que estava sendo. Mas, antes de escrever, eu fui conversar com a Isabel Conceição, conversei com a Laísa, com a Kelly, conversei com a família, falando o que tinha acontecido e que eu ia escrever se estava tudo certo. Ia escrever a respeito. Entendeu? Então, quando eu publiquei, já publiquei com tudo limpo. Ok, Marilux. Marilza, a minha pergunta agora é na página 3. Na binomiologia, o último binômio, o binômio OFIEX, maturidade assistencial. Como você disse aí no começo, você tem mais de 30 anos de TENEPS, né? Sim. O que você pode compartilhar conosco quanto à sua OFIEX? Eu acho que o OFIEX a gente só compartilha com os tratamentos e com os amparadores. O OFIEX você não consegue compartilhar com ninguém. Não, né? estou falando assim, as suas vivências, não compartilhar, mas assim, se já teve vivência, deve ser muito gratificante, né, ter uma OFIEX. Olha, o Marilux, eu penso que a OFIEX ela é de acordo, ela se forma de acordo com a capacidade do tenepsista. Então, por exemplo, o professor Valdo Vieira, ele tinha uma capacidade imensa de domínio energético, de desassediar, de percepção, né? Então, na OFIEX dele, tinha condições de ser levado mega assediador, porque ele era um mega desassediador. Eu penso que as OFIEX funcionam de acordo com a capacidade da pessoa que está naquela conta de manter aquilo. Você tem homem aí que mantém 5 famílias, outros mal conseguem manter uma. Eu acho que é importante também deixar claro, né, que a TENEPS e a OFIEX, né, que a TENEPS, o tenepsista ele é uma mini peça de toda a engrenagem. Na OFIEX, o oficista que ele, inclusive, dirige os trabalhos. Dirige e trabalha. É outra formação. É outro contexto. É Então, veja só, eu penso que eu tenho a OFIEX, que eu dou conta de fazer. Aí, por exemplo, esses pedidos que me aparecem, que eu não sei de onde, tem uns casos assim, bem estranhos. Com certeza, eu trabalho na OFIEX com eles, que são mais complexos, tem muitos pedidos complexos. Entendeu? Por exemplo, a pessoa me liga no dia seguinte, diz assim: Marilza, essa noite você veio aqui me pegar e me levou num lugar onde fizeram isso e isso comigo e eu amanheci melhor. Entendeu? Quando eu percebo, por exemplo, que eu tenho na minha psicosfera, nossa, hoje eu estou com a psicosfera bem...
honestamente, eu não tenho uma lembrança vívida de OFIEX como um lugar. Eu tenho os atendimentos que eu faço no extrafísico, que são coisas bem sérias. E também reuniões que eu participo no extrafísico de decisões de coisas aqui de baixo. Eu tenho a minha identidade extra. Já desde 2014 que eu sei a minha identidade extra em cima, que eu conversei com o professor Valdo e ele confirmou. Então, eu tenho muitas coisas que não dá para falar. Eu quis colocar uma coisa no meu auto-verbete, não deixaram. Então, eu fiquei quieta. Tem coisas que não dá para falar no momento. Marilza, meus parabéns. Obrigada. Talvez em uma próxima ressoma eu seria uma tenepsista como você. A minha tenepse ainda é bem simplória, mas eu procuro fazer a tenepse assim como eu exercia antes na intrafisicalidade enquanto psicóloga, e eu ampliei o trabalho com o extrafísico, e principalmente hoje eu trabalho muito com os assediadores. Eu pedi para trabalhar, entendeu? Então, esse é um trabalho, principalmente no grupo Karma, ou mesmo se aparecer fora do grupo Karma. Então, eu queria, fiquei assim, desde o momento que você falou, sobre o jogo, que eu já observei, o jogo de cintura dos amparadores. Né? Eu observo muito isso, porque eu saí daqui de Foz, recentemente, há 1 mês e meio atrás, eu tinha o meu local, né, de tenepse, sempre tive, né? Mas eu tive que, por urgência, necessidade do grupo Karma, e mudar novamente para minha cidade de origem, e lá eu não tinha um local propriamente dito. Fui conseguido um local onde eu improvisei e senti muito a presença junto comigo dos... Não sei se eu tenho os amparadores, mas do amparador de função da tenepse. E consegui, mesmo com toda a precariedade física, mas eu me preparando com lucidez da responsabilidade que eu estava empregando na tenepse, conciliar todo esse trabalho. E senti também, como resultado da efeitologia e desse jogo de cintura dos amparadores, que havia necessidade de eu ter esse interregno, esse espaço, de ter ido ao grupo Karma e fazer a tenepse in loco, devido às situações que estavam sendo perpassadas no grupo. E senti uma produtividade muito grande. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, por experiência própria: nunca desistam de fazer a tenepse, essa continuidade. Eu já vou fazer o quê? 15 anos, mais ou menos. Não interrompi, mas sempre tive essa responsabilidade que você fala. Me preparar como um evento de alta responsabilidade, muito maior do que qualquer um da intrafisicalidade, né? Então, isso é importante. A responsabilidade está ombro a ombro com o amparador de função da tenepse, e confiar. A confiabilidade, você falou mesmo também nisso, é importantíssimo. Olha, eu estou aqui nessa situação, será que eu vou conseguir? Vou conseguir, sim, porque estou sentindo o amparo, né? Então, isso é muito importante. Ô, Rosa, o que é mais importante para você? Você ter uma bela poltrona num lugar com ar-condicionado para fazer a sua tenepse, todo pintadinho, de branco, azul, amarelo, sei lá, mas sem vontade de fazer a tenepse? A pessoa vai lá, senta de qualquer maneira? Ou um lugar simples,
minimamente necessário das exigências para a TENEPS, ou para qualquer outro trabalho energético, mas com aquela vontade férrea de trabalhar, de ajudar, de entrar em contato com os amparadores? Eu opto pelo mais simples, mesmo que seja chão de areia, sentado. A questão não Debaixo é o de uma local árvore. intrafísico, a questão é aqui, ó. A autodisponibilidade, É né? a autodisponibilidade, a predisposição a ajudar, a poder fazer a assistência, a se doar, deixar que os amparadores usem as suas energias para assistência. Essa predisposição natural de você. Eu penso que não tem TENEPS simples. Tem vontade simples, fraca, de fazer TENEPS. Não sei se os nossos amigos aí, coordenadores, concordam com isso. Empresta-lhe o microfone. Deixa o professor. Eu acho muito importante que você falou, Marilza, assim, do tenepsista chegar no momento que ele está no ápice das suas energias. Que na TENEPS nós doamos o nosso bem-estar para assistir as consciências. Então, quando você falou de descansar antes um pouco, se preparar, chegar numa condição boa, a TENEPS não é mais um evento de uma vida cheia de eventos. Não. É o evento principal do dia. É o evento principal do dia. Então, naquele momento, você vai mostrar suas energias. Então, você está bem naquele momento, se preparar para isso. Bem. É isso mesmo. É isso aí. Então, isso é que é importante. É isso mesmo. Então, eu procuro conjugar com as experiências que eu já havia tido como professora. Muitas vezes faltava sala de aula, eu ia para baixo de uma árvore e dava aula para os meus alunos. Deixa eu te falar uma coisa. Então, você falou do seu consultório. Eu tive consultório, eu fui terapeuta naturalista, todo mundo sabe aqui. Eu tive consultório num Med Center. Era a única terapeuta naturalista num prédio de Med Center. Só tinha médico para tudo quanto era lado. E na região hospitalar de Belo Horizonte, lá em Santa Efigênia. Quem conhece Belo Horizonte está sabendo. Hospital das Clínicas, Hospital São Lucas, Santa Casa e era o João 23, que era o hospital de emergência, mais embaixo do João 23 tinha o Ipseng e por aí afora. E várias outras clínicas. Eu atendi nesse prédio, acho que quase 15 anos. E só numa sala, na 609, eu atendi ali uns 8 anos, numa sala só. Então, tinha muitas pessoas... Nessa época, gente, não havia o conceito de OFIEX. Ok? Vamos colocar isso. Nessa época, não havia ainda o conceito de OFIEX. Pois você sabe que eu percebia os dutos, os paradutos saindo do meu consultório, indo em direção ao Hospital da Clínica, Santa Casa, Hospital São Lucas e distribuindo nisso. O que é isso, gente? Eles aproveitavam as energias, eu trabalhava provocando catarse, trabalho bioenergético com as pessoas. Então, aquilo ali era um prato para os amparadores. Nessa época, muitos clientes meus, quando a gente começava a sessão, eles diziam assim, Marilza, mas essa noite eu vim aqui com você e nós conversamos sobre isso. Ou então, uma amiga que estava com o pai que tinha câncer, Marilza, essa noite você trouxe eu e meu pai aqui para fazer tratamento. Seria uma UFIEX nessa época? Não sei. E eu tive vários clientes parapsíquicos que chegavam lá e diziam, esses dutos aqui estão indo para onde? Eles assinavam. Eu acho que a UFIEX ela tem mais a relação com a atuação da pessoa, né? Não só energeticamente, né? Porque, por exemplo, o professor Waldo falava, ele dirigia os trabalhos, né? Então, não é mais a equipe extrafísica que dirige, é o ofiexista que dirige o trabalho. Acho que essa que é a diferença com a TENEPS, né? Quando eu comecei,
era Passe para o Escuro. Depois evoluiu para TENEPS. Você fez Passe para o Escuro também. Passe para o Escuro. Então, as coisas também evoluíram como tinham que evoluir dentro da Conscienciologia. Não tinha nem Conscienciologia, só tinha a Projeciologia. Quando eu comecei a trabalhar com essas coisas. Entendeu? Então, tem muitos conceitos, por exemplo, conceito de reurbanização, que eu coloquei no meu livro. Na época que eu fui nos Estados Unidos fazer o trabalho lá, não tinha esse conceito ainda de reurbanização. Não tinha o livro. Inclusive, o conceito de reurbanizaciologia só foi chancelado a partir de 2003, quando foi publicado o Homo Sapiens Reurbanizados. Então, essas coisas todas... Gente antigo tem esse problema, né? Então, é isso. Tem muita vivência, acontece muita coisa, mas tudo pagão, sem nome. Não sei se tem tempo, eu vou contar uma coisa muito parecida com isso que aconteceu. Eu fui trabalhar num consultório recém-formada, e embaixo tinha um bar que se chamava Boca Maldita. E a menina que eu fui dividir o consultório, eu disse a ela, dentro de pouco tempo, e eu, olha só, hein, falando como se eu tivesse certeza, isso não vai mais se chamar Boca Maldita. Todo dia eu pensava em Boca Bendita. Quando chegou 6 meses passados, esse bar tinha mais de 20 anos. Era bar político, se discutiam políticas. E foi mudado, e o bar foi vendido e passou a ser Bar Júnior. Então, a menina até me... Sabe? Então, como é que você vê? A força da assistência e da responsabilidade, né? Isso aí. O Amaro quer falar, Amaro? Não sei se... Pode... Alô? Tá ligado. Alô? Eu não sei se ainda cabe, mas acho que sim. Corroborando o que tu tinhas falado e o que o Flávio falou, essa questão da importância, né, da autodisponibilidade, né, e da predisposição que a gente teria, que a gente deve ter. Naquela época que tu estava falando agora recentemente, talvez não houvesse TENEPS ainda, não tinha sido falado essa coisa, tudo, mas existe aquela predisposição da pessoa, que é uma predisposição que a gente pode encontrar em qualquer pessoa. Em qualquer pessoa. Em muitas pessoas, entende? Então, não é uma questão de um privilégio da TENEPS, é um privilégio da pessoa estar predisposta a querer ajudar, seja lá de que forma for, ela está querendo ajudar. Então, o que ocorre, né, é o seguinte: se a gente está predisposto, se a gente está querendo realmente ajudar, qualquer hora é hora para ajudar. Então, se a gente consegue fazer um acordo, fazer um acerto com os amparadores, de forma que a gente consiga se predispor, se disponibilizar, e eles conseguem verificar qual é o tempo disponível que a gente tem, que não vai prejudicar, já que a gente não pode ficar 24 horas fazendo TENEPS, mas a gente está predisposto a ajudar quando é possível, eles vão encaixar, geralmente, a possibilidade de algum auxílio, de algum socorro, de alguma emergência, e aí começa a TENEPS 24 horas. E aí começa aquele treinamento que amanhã ou depois vai levar a pessoa ao OFIEX. A pessoa vai com o trabalho dos amparadores, ela vai se ambientando, e ela vai depois, ela mesma, através do treinamento, poder dirigir ela mesma a sua OFIEX, ela mesma vai comandar. É por aí. Yes. Pode falar, Oswaldo. Vamos ver se esse microfone... Marilza, eu fiquei com uma pergunta desde o início, de um comentário que você fez, que no seu quarto de TENEPS você tem um mapa mundi. Tem, há muitos anos. Como que você trabalha com essa imagem do mapa mundi? Que interferência isso tem nos seus trabalhos? Bom, é um trabalho que eu faço, eu já fiz... Por exemplo, quando eu escolhi, na TENEPS Mundial, quando eu escolhi um país da África do Sul, e achei interessante que
tempos depois, o cara foi preso aqui no Brasil, né? O Teodoro foi preso aqui no Brasil com uma mala de dinheiro. Eu me senti vitoriosa. Eu não sei se eu participei muito naquilo, não, mas eu me senti vitoriosa. Alguma coisa foi feita, apareceu. Mas é que os caras são ditadores, né? Não tem jeito. Mas hoje, atualmente, aí a partir daí eu mudei, porque tem vários pontos no planeta que estão assim com muito belicismo, né? Muita carência humana do ser humano. Então, atualmente, eu jogo energia em geral, mentalizo todo o planeta Terra, né? Todo o globo terrestre ali, e jogo energia no geral. Estou trabalhando mais com a Ucrânia e com a Rússia ultimamente para ver se ameniza aquilo, se ameniza um pouco, se dá um pouco de lucidez, de benignidade à mente desses povos. É assim que eu trabalho. Eu jogo energia aí que fica um símbolo ali, né, do planeta. E eu ainda tenho uma foto do Parlamento Europeu preso lá em cima. Porque, na época que os intermissivistas foram lá, eu acompanhei tudo daqui. Aí, quando terminou o trabalho lá dos intermissivistas, a Ana Kathleen veio, eu fui conversar com a Ana Kathleen para confirmar as minhas percepções dos trabalhos de lá. Ela falou assim, eu descrevi, ela falou assim, foi lá no Parlamento Europeu, e é isso tudo, você está dentro da vibe, é isso tudo que você está falando. Aí ela me deu uma foto do Parlamento Europeu para colocar na TENEPS, falou assim, toma, põe lá para você trabalhar energia com esse povo. Aí eu prendi lá a foto do Parlamento Europeu, junto com o mapa. Marius, de novo aqui na página 2, na última linha aqui é a ciclologia. Você fala o ciclo, curso grupo kármico, interprisão, recomposição, libertação e polocarmalidade. Ela falou, Maria. Então, mas você já falou que só queria que você falasse alguma coisinha a respeito para depois você ir na frase enfática. Você não esperou. Esperou molhar o bico? Olha, fazer como a eu já relação. falei isso, eu vou direto na frase enfática. Pode ser. Porque, na verdade, foi quando eu disse, eu vou contar uma historinha, né? Uhum. Aí eu contei a questão da possível, né, vínculo com a Beth em outra vida e que eu a decepcionei. Porque, veja só, ela foi preceptora, educou lá a menina, e depois a menina, isso na época vitoriana, né, lá na Inglaterra, a Beth era aristocrata, por isso que ela olhava assim. Então, o que aconteceu? Ela ajuda a criar uma menina, sustenta a menina lá 4, 5 anos, educa, dá instrução, e depois ela vira uma ativista social. É uma decepção muito grande para o povo da aristocracia, você não acha? Então, eu acho que eu a decepcionei profundamente, né, do ponto de vista de aristocrata, né? Então, eu entendia por que ela tinha aquele coisa assim comigo. Né? Bom, frase enfática. A experimentação da bolha interdimensional tenepsológica demonstra ao praticante a magnitude da paratecnologia assistencial megafraterna, propiciando ensejos recompositivos. A frase enfática fala o que aconteceu, e eu achei realmente tão magno, eu fiquei tão grata de ter vivenciado isso, não só pelos efeitos de me sentir liberada com ela, né? Acabou aquele ranço, de, poxa, eu não consegui conversar, acabou aquele ranço dentro de mim, me senti muito bem, mas você vê todo aquele mecanismo, você vivenciar todo aquele mecanismo, no momento que está acontecendo, é muito magno, é muito mágico, mas não quero dizer mágico no sentido de magia, simplesmente. Né? E uma coisa, todas as extrapolações parapsíquicas que eu já tive e tenho, eu fico me achando assim, muito agradecida
porque eu falei assim, gente, eu fui merecedora disso, esse investimento que os amparadores, tanto de energia, eu sei o processo energético aí no extrafísico, como é que funciona para se dar assistência. Veja só, quantos tenepsistas nós somos no mundo inteiro, quantos cursos de conscienciologia a gente dá para o ano, e quantas pessoas não fazem isso, não fazem nada, só poluem a atmosfera e a para-atmosfera. Então, o processo de energia consciencial disponível para a assistência, se você pensar nessas proporções, é muito pouco. E eu fui agraciada com um fenômeno desse, é de uma magnitude que não tem dimensão, eu não consigo dimensionar. O bem-estar, o alívio que isso me deu, e vou levar isso, é uma coisa que eu resolvi daqui para frente, que eu considero resolvido, a tranquilidade de espírito que me deu também, não tem preço. Eu, antes de vir para cá, eu estava cansada, que eu fui na ida, e resolvi relaxar no quarto da TENEPS, 30 minutos lá. Fechei o olho, comecei a trabalhar a energia, e acordei com um senso de gratidão. Eu tive um apagar muito ligeiro. Quando eu me vi o horário, tem que ir, tem que ver almoço, eu falei assim, me veio um senso de gratidão muito grande por esse experimento que eu vivi, porque foi muito lindo, foi fora de série se sentir dentro daqueles dois processos funcionando. Era o campo, vamos colocar assim, o campo da TENEPS em si, com atendimento normal, natural, de quase todo dia, outro campo dentro daquele campo, os campos não se tocavam, não se interagiam, e, ao mesmo tempo, estava um dentro do outro. E você perceber a percepção do cuidado da Equipex para que tudo corresse bem e nada fugisse ao controle deles. Porque a parasegurança, para a autonomia daquela recém-consciex, não ser maculado por nada. Entendeu? Então, essa parasegurança, esse para-cuidado, essa para-tecnologia usada para se fazer isso, é algo muito magno, pelo menos para mim, dentro da minha concepção. Eu acho que falar é difícil. Vivenciar foi magno, mas falar é difícil, porque a gente não encontra assim, muitas palavras para explicar o que foi essa vivência. Acho que você respondeu a última pergunta que eu ia fazer, que é a expansão da autoconsciência assistencial, que é o último item da parafatologia. Mas nisso tudo, gente, mas o que está acontecendo aqui? Eu quero ver, o que está acontecendo? Aqui, microfone, Maria. Você percebe, e de repente você percebe a sua autopercepção tenha duplicado ali dentro. Você está mais senhora de toda aquela situação do que estaria dentro da sua própria casa. Então, eu sou muito grata. Todos os experimentos parapsíquicos, eu sou muito grata. Eu sei que eu tenho a minha parcela de responsabilidade, de autonomia, mas eu sei também que eu sou muito assistida. Com certeza, dá para ver. Valeu, obrigada. Você falou aí do passe por escuro. Eu tô agora assim organizando. O Moacir deixou a autobiografia dele escrita, mas eu achei muito material, então eu estou juntando. E ele fala lá também que ele já fazia o passe para o escuro, né? Sim. Eu não sei muito bem qual é a diferença, mas eu queria te perguntar o seguinte: o Valdo lançou a ideia da TENEPS de uma forma mais estruturada, mais técnica, Sim. como uma técnica, Sim. né? Sim. Qual era a diferença entre o passe para o escuro e a TENEPS em si? Mudou alguma coisa depois que ele fez a teoria da TENEPS para você? Ou o trabalho foi o mesmo, só mudou o nome? Como é que foi?
Eu venho pensando muito nisso, que eu sempre tive vontade de escrever a respeito, sabe? Da diferença. Não havia, pelo menos para mim, porque você vai ver no livro de 86, no primeiro livro, são 2 linhas que ele coloca lá falando do passe para o escuro. A doação de energia diária com hora marcada, ponto. Não tem muita coisa. E não fazia exigência nenhuma, qualquer um poderia fazer. Quer dizer, eu acho que a técnica da TENEPS, né, o livro que foi lançado, normatizou as coisas, deu critérios, de forma que as pessoas tivessem até mais bom senso antes de começar, para não começar a parar, não começar a ir parar. Né? Deu responsabilidade, né, para as pessoas. Mas o passe para o escuro antigo era simplesmente você doar energia sem se preocupar com equipex, nem com quem você estava atendendo. Era uma coisa muito espontânea, muito natural, sem técnica. Agora, por exemplo, essa história de TENEPS 24 horas, eu faço isso há muito tempo. Eu estava dormindo, acordava, eu sentia assim, acorda, vai para a sala, trabalha energia. Eu sentava no chão da sala, lá em Belo Horizonte, e trabalhava energia. No passe para o escuro. No passe para o escuro. Eu estava cozinhando. Eu conto no meu livro um atendimento que foi feito a um menino do Colégio Militar, que foi evitado um acidente dele. Eu estava cozinhando, depressa, desliguei as panelas e fui para a cama. Eu não consegui deitar o corpo. Quando sentei na cama e fiz assim, o psicossoma saiu e o corpo caiu na cama, sentado. A emergência que era para evitar o tal acidente. Agora, por que tem essas emergências, eu não sei também. Mas isso tudo acontecia comigo. Eu vivia eu dizia que eu era um banco de 30 horas. Na hora tinha propaganda do banco de 30 horas. Eu dizia que eu era banco de 30 horas, porque eu trabalhava às 24 e mais quando estava no extrafísico. Então, a TENEPS, eu achava, do jeito que a conscienciologia cresceu, eu acho que precisou normatizar realmente. Acho o livro da TENEPS muito bom, já dei vários de presente para as pessoas. Agora saiu o livro do Ney, né? Também comprei e dei de presente também, que ele fala os primeiros tempos da TENEPS dele, explica como é que funciona. Eu vejo que, devido à técnica, ela é boa porque ela normatiza e dá responsabilidade. Eu acho que o principal motivo dá comprometimento para as pessoas, dá o comprometimento necessário. E, com isso, todo o trabalho assistencial cresceu. Né? Está na hora. Então, a gente espera pelos próximos, porque você não conseguiu falar tudo, é isso? Sim. Obrigada, então, aí, pela participação de todos. Obrigada a vocês todos do Tertuliário, o sufoco que houve aí com a transmissão, mas estamos todos bem, né? Sobrevivemos e o recado foi dado. Beijão para todos. A gente passa, então, para os nossos comerciais. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 18 pessoas presentes, 21 perguntas presenciais e 6 perguntas online. Tivemos um problema sério aí nos equipamentos da transmissão, mas já foi normalizado agora, quer dizer, não está totalmente normalizado, mas já estamos conseguindo transmitir. Acreditamos que amanhã já vai estar tudo acertado. E temos aqui um convite do Flávio Amado para o curso Aprofundamento na TENEPS. TENEPSografia, desculpe. Boa tarde a todos. Convido para o curso Aprofundamento na TENEPSografia. Esse é o curso online promovido pela ICTENEPS, Associação Internacional de Tenepsologia, e que tem como pré-requisito um curso de entrada na Conscienciologia. Nesse curso, a gente vai estudar como escrever sobre TENEPS. Esse curso tem 2 módulos com 4 aulas de 2 horas e 30 cada. Totalizando 20 horas aula. E o primeiro módulo é dia 11 e 12 de fevereiro, agora, esse final de semana, sábado e domingo, e o segundo módulo de 4 e 5 de março.
E ele vai de manhã das 9 às 11h30 e de tarde das 14h30 às 17h. É o sábado e o domingo, 2h30 de manhã e 2h30 de tarde. Os professores Flávio Amado, Isilda Fresianzi, Jaqueline Vieira e Sônia Diniz. Esse curso tem desconto especial para maior de 65 anos. As inscrições podem ser pela Mega Store da Conscienciologia ou pelo fone 61 99 882 9222. Vamos aprender juntos a escrever sobre TENEPS. Aguardamos vocês. O verbete de amanhã é autorrecomposição familiar desassediadora, da especialidade Ressexologia, com a verbetógrafa Marina Salvetti. Muito boa tarde a todos.